Agora vai. Bora começar? Era pra conectar aqui, eu não esqueci. Ô, glória a Jesus. Amém? Amém. Eu quero saudar a igreja na paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos iniciar nosso culto de louvor e adoração a Deus, culto de ensino, também para aprendermos a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Glória a Jesus. Iniciando. O GPS errou muito o caminho pra cá. Pô, esse GPS errado. Você é muito GPS, né, amor? Eu? Sou excelente de GPS. Deus, glória a Deus. Colocar aqui o hino já em gatilho. Vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus, Aleluia, Deus, velho Jesus. queremos exaltar o teu nome e te glorificar por este momento. Estamos aqui em tua presença para adorar o teu nome e te glorificar. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Fala conosco nessa noite, através da palavra, através do hino que será cantado, que assim possamos sair daqui edificados e mais abençoados ainda. Assim oramos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 258. Acho que nunca cantou esse hino aqui, mas nós vamos cantar hoje. Aleluia. 258. Salvador em Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si, na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmada estou eu, que tenho a salvação. Esconde Jesus Cristo no manto céu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As bênçãos do céu desfrutando eu estou em Cristo, o Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna firmada estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu tive, Jesus as tomou, agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu, assim para o céu presto eu vou. Na rocha eterna firmada estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Findando a vida, então o verei com os anjos e santos no céu. Hino de glória eu entoarei, aquele que por mim morreu. Na rocha eterna firmada estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando
tomando-me com sua mão. Amém. Glória a Jesus. Vamos estar já efetuando a palavra, a leitura. Vou comentar aqui só para... Mas não vou ficar com o microfone muito assim. Deus. 1 Pedro, como nós estamos cientes, não já Glória a estamos Jesus. já familiarizados com o texto, com o livro, né? Epístola de Pedro, capítulo 2. Glória a Jesus. Eu vou ler nessa tradução mais aberta, que é a NTLH, nova tradução, linguagem de hoje. Mas vou deixar aberto aqui, sempre gosto de deixar aberto em uma tradução mais Glória. popular, né? Mais antiga, para fazermos comparações. Capítulo 2, verso 4 a 10, da primeira carta, ou epístola de Pedro. Aleluia, Deus. Capítulo 2, verso 4 a 10. Não acharam? Foi? Pronto. Diz assim: cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixe que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião como a pedra principal do alicerce. Quem crê nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Em outras partes das Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Aleluia, Jesus. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Glória a Jesus. Amém? Amém. Nosso auxiliar Manuel, que está aqui, Deus, hoje glória, eu amado, aleluia, Jesus. vai orar por nós. E depois nós vamos... Aleluia, Jesus. Hoje ele vem gravatado. Deus de glória. Glória a Deus. A paz do Senhor, pois irmãos, vamos Amém, fazer a oração. Jesus. Aleluia, Deus. Grande Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, neste momento, Deus, queremos te agradecer. Mais uma vez, nós Deus, por esta palavra que foi dita, Pai, nesta noite, que nós podemos vir, Pai, aprender, Senhor, meu Deus, um pouco, meu Deus, a tua palavra, para que nós possamos, Deus, cada dia mais estar ativo na tua presença, Pai. E o Senhor, meu Deus, encher nossos corações, meu Deus, e aprender, Pai, a tua palavra nesta noite. Amém. Glória a Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós iremos falar hoje a nossa exposição baseado no tema Aleluia, Jesus, a pedra principal. Jesus, a pedra principal. E aí, irmãos, nós que já estamos
estudando essa carta, os irmãos que estão aqui acompanhando, nos cultos, Glorioso Deus. e aqueles que estão acompanhando nas lives ou depois no Face, que abre a página lá e encontra a mensagem e assistem. Estão aprendendo acerca do que Pedro escreveu. O objetivo qual foi a urgência de Pedro escrever essa carta? E hoje, Pedro vai entrar num assunto importante para nós. E parte desses versículos que nós lemos nos traz a meditação e a importância que nos é dada através de Cristo. A gente vai ver aqui no decorrer dos versículos que Pedro ele vai nos colocar em uma situação de honra. Aleluia. Porque se nós Glória a Jesus. olharmos o contexto desses versículos ora lidos, a gente vai entender alguns assuntos que nós não tínhamos nenhum direito, ou não tínhamos nenhuma chance de participar se não fosse Cristo. Verdade. Mas vamos continuar aqui e começar para você entender melhor. Nós vemos do versículo 4 ao 10. Mas se nós analisarmos, puxarmos um pouco nos versículos anteriores, a última exposição, nós concluímos dizendo que Pedro vai dizer, principalmente no versículo 2, acerca do cristão buscar o crescimento espiritual através do leite que é a palavra de Deus. Glória. É só ler o versículo 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Esse crescimento, no verso 2, já falamos aqui, é só para lembrarmos, entrarmos no assunto de hoje. Esse crescimento espiritual que Pedro está falando no verso 2, só é possível a partir do alimento natural. Uma criança se alimenta do leite materno e vai crescendo, vai ganhando forma, vai ganhando estrutura física. O cristão, ele se alimenta da palavra de Deus e vai crescendo espiritualmente. Mas ele já entra no verso 4, demonstrando ou mostrando outra forma do cristão continuar esse crescimento espiritual. E como é? E o que Pedro fala, dando continuidade a esse crescimento espiritual que o cristão precisa buscar. Cheguem perto dele. Dele quem? Jesus, que é a pedra viva. Quando Pedro, ele vai dizer, chegue perto dele a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor, ou como eleita e preciosa. E aí, irmãos, se lermos, nós já lemos aqui, esses versículos do 4 ao 10, a gente vai ver que Pedro incentiva agora o crescimento espiritual a partir
da construção que é feita através de Cristo. Como é essa construção? Aí a gente leu aqui, que chega perto dele a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil. Aí ele vai mostrar, irmão, se nós olharmos dentro de um contexto de uma construção civil, se você analisar uma construção, essa construção, ela só é firmada, ou só tem firmeza, só tem estrutura, se for construída com uma base. Antigamente, as casas eram construídas e o alicerce era feito de pedras. Hoje se modernizou, né? Aí hoje tem aqueles blocos de cimento, hoje faz aquelas valas, enche de concreto e faz a estrutura. Mas olhando nesse contexto de construção no tempo mais antigo, de pedras, a gente vai analisar que toda pedra que é posta numa construção vai dar a base de sustentação de toda a construção. E aqui, Pedro vai dizer que nós devemos chegar perto de Cristo, porque Ele é a pedra viva. E aqui, dentro desse contexto de pedra viva, que foi rejeitada pelos seres humanos, mas foi escolhida, eleita por Deus, vai dizer que essa pedra é o que vai trazer todo o sustento na construção. É só continuarmos aqui a leitura que a gente vai entender isso aqui. E aí, irmãos, a gente entende, dentro desses versículos, que Pedro usa aqui a expressão de pedra viva, baseado em Salmos 118, 22, Isaías 28, o profeta Isaías vai falar esse contexto de pedra viva que é Jesus, que foi rejeitado. Aleluia, Deus. Dentro da comunhão com Deus, a gente vai analisar que os homens, os seres humanos que rejeitaram essa pedra, ele está falando principalmente da classe religiosa de Israel. Porque Jesus veio e a classe religiosa de Israel, que conhecia a lei, que conhecia os profetas, que conhecia as profecias, eles que poderiam abraçar Jesus de primeira, mas eles rejeitaram. Eles, na sua construção espiritual, de querer ser servos de Deus, de quererem obter a vida eterna, eles rejeitaram a principal pedra para construir a sua vida espiritual, para ter uma vida eterna. Eles rejeitaram Jesus. E aí, Pedro vai dizer que esses seres humanos rejeitaram, mas Deus escolheu como a pedra principal, a pedra que é posta como pedra de esquina, como diz ainda o texto. A pedra de esquina é que fala da primeira pedra, aonde toda a construção vai ter que se alinhar àquela pedra ali. Na construção, se você analisar uma construção civil, uma obra, o pedreiro, ele coloca o primeiro bloco. É a partir daquele primeiro bloco que toda a casa vai ser construída. Se aquele bloco for colocado de forma errada, colocado sem um prumo, sem toda a ciência da construção, toda a construção vai ficar vulnerável. Mas quando aquele primeiro tijolo, aquele primeiro bloco é colocado ali, bem alinhado, bem organizado, toda a construção alinhada àquela primeira pedra, aquele primeiro bloco, vai ser uma construção bem sucedida. Assim também, na vida espiritual, que Pedro fala aqui, que devemos olhar para Cristo, chegar perto dele, aí no verso 5, ele continua dizendo, vocês também, como pedras vivas, desde que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Mas vamos até aqui, na primeira parte desse verso 5. Aleluia, Jesus. Pedro, no verso 4, vai colocar Jesus como a pedra principal. Vai colocar Jesus
uma pedra de esquina. E ele vai dizer no verso 5 que nós também somos como pedras vivas. E o que é que Pedro está dizendo aqui? Que dentro dessa construção do templo espiritual, quem é esse templo espiritual, irmãos? Esse templo espiritual não é essa casa aqui, feita de blocos de cimento, coberta de telha, com luminárias, não. Aqui apenas é o templo físico, mas ele está falando de nossa vida. Ele está falando do conjunto espiritual, que é a igreja. E aqui, irmãos, Pedro vai dizer que nós também somos como pedras. E aqui vai dizer, desde que Deus nos use na construção de um templo espiritual. Lembra do exemplo que eu citei da primeira pedra, do primeiro bloco? Verdade. O primeiro bloco é assentado e os demais blocos que serão colocados têm que seguir a linha do primeiro bloco. Jesus é a primeira pedra, é o primeiro bloco da construção. E todos os demais blocos, que somos nós, no sentido aqui das pedras, os blocos que somos nós, têm que seguir a linha do primeiro. Quem é o primeiro? Jesus. Verdade. Então Pedro está dizendo que nós, como pedras vivas também, nós fazemos parte dessa construção do templo espiritual. Esse templo espiritual que é erguido a partir de Cristo, que é o principal, nós estamos sendo construídos, e ele vai dizer, desde que Deus os use na construção do templo espiritual. E aí, irmãos, o que entendemos aqui? Que nós somos pedras também, e como pedras, nós precisamos deixar que Deus nos use. Mas nos use para quê? Para através de nós, como pedras vivas, construir esse templo espiritual. Nós, como pedras vivas, somos usados por Deus na continuidade dessa construção que está alinhado com Cristo. E aí ele vai dizer, continuando no verso 5, vocês também como pedras vivas, desde que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes. Porque no templo, aí Pedro vai fazer uma analogia, uma comparação com o templo, no templo do Antigo Testamento, que existia lá os sacerdotes, que eram os oficiais do templo, os servidores do templo, que estavam a serviço na casa de Deus. E nós, como pedras vivas, somos usados por Deus para ser construído um templo espiritual. E nesse templo espiritual, quem é o sacerdote? Quem é o sacerdote desse templo espiritual? Quem? Alguém responde? Responde aí quem está assistindo. Depois eu leio e respondo se está certo. Esse templo espiritual que é construído somos nós, né? E o sacerdote desse templo somos nós também. Olha o que diz aqui, ó. Servirão, onde vocês servirão como sacerdotes. E para que serve? E o que fazia? Quais eram, usar aqui a correção, quais eram os exercícios, as funções de um sacerdote no templo? Primeiro, o sacerdote, ele tinha acesso direto a Deus. Os sacerdotes, eles tinham esse acesso direto a Deus. Aleluia, Deus. Não precisava outra pessoa ir a Deus por ele. Ele mesmo ia até Deus. O sacerdote, ele tinha essa liberdade de estar na presença de Deus. O povo do tempo do Antigo Testamento não precisava desses sacerdotes para intercederem por eles. Os sacrifícios eram oferecidos pelos sacerdotes, pelo povo. O povo não podia chegar e oferecer, mas os sacerdotes
ofereciam. Mas agora no templo espiritual que somos nós também somos sacerdotes. E o que se entende com isso? Que nós mesmos temos a condição, a liberdade e a alegria de termos acesso a Deus. Está entendendo aí? Glória a Jesus. Irmãos, se nós somos casa espiritual de Deus, que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, como está escrito, mas Ele habita onde? No templo que somos nós, edificados através de Cristo, que é a pedra principal, e todos juntos formando assim o corpo de Cristo, que é a igreja. E aí, como pedra vivas, né? E aí, nesse templo espiritual, Deus não colocou um anjo para ser o sacerdote. Deus não colocou esse ou aquele para ser o sacerdote. Eu e você somos o sacerdote desse templo. E como sacerdotes desse templo espiritual que somos nós em particular, nós temos acesso a Deus, que é um dos ofícios do sacerdote. Segundo, o sacerdote, ele é quem oferece as ofertas para Deus. No caso aqui, se analisarmos o contexto do Antigo Testamento, os sacerdotes pegavam as ofertas do povo, os sacrifícios do povo e levavam para oferecer a Deus. Isso era no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. No Novo Testamento, que é a nova aliança, o tempo da graça, nós, como sacerdotes, temos acesso a Deus e nós mesmos trazemos as ofertas, trazemos nossos sacrifícios e oferecemos na casa de Deus, na presença de Deus, porque nós somos sacerdotes. E sacerdote aqui, irmãos, não se aplica ao título de pastor, ao título de presbítero. Mas só é sacerdote aquele que é consagrado a pastor, a presbítero, a diácono, a evangelista, a um bispo, a um missionário. Não, irmãos, todos nós que estamos em Cristo somos sacerdotes desse templo espiritual que somos nós mesmos. E aí, irmãos, oferecemos esses sacrifícios a Deus. E aí, irmãos, a gente entende que Pedro está mostrando essa graça que a igreja alcança, a graça que a igreja tem acesso, como sacerdotes de Deus, no templo espiritual construído por Deus, com pedras vivas que somos nós. Nós somos esses representantes que temos esse acesso a Deus. Continuando ainda no verso de número 5. É o 5 que eu estou lendo aqui, é o 5. Diz assim: vocês também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E aqui, irmãos, eu entendo uma coisa para ser falado e aplicado, que os nossos sacrifícios, as nossas ofertas, quando eu falo de oferta aqui, irmãos, não está falando especificamente daquele dinheiro que você traz para ofertar na hora da oferta, o seu dízimo. Aqui está falando de ofertas espirituais, que é o teu louvor, a tua adoração, a tua vida, como está lá em Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós, quando viemos para a casa de Deus, aqui adoramos, glorificamos, mas o culto a Deus é todo momento. Não é só como se reúne na igreja. Em qualquer lugar nós temos acesso a Deus para cultuar, para exaltar, para glorificar e para prestar esses louvores, essa adoração a Deus e oferecer sacrifício santo e agradável a Deus, e como diz Paulo, que é o nosso culto racional. Aí, irmãos, esses sacrifícios só são aceitos por causa de Cristo. Olha o verso terminando, concluindo o verso 5 aí. Ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Porque na tradução que está aqui não está, mas vou ler aqui, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Não existe, irmãos, não tem como Deus
aceitar os nossos sacrifícios, a nossa oferta, se não for por Cristo. O que é isso aqui? O que isso quer dizer? Porque nós passamos a ter essa liberdade para termos acesso a Deus por causa de Cristo. Jesus vai dizer lá em João, que ninguém vem ao Pai senão por mim. Verdade. Eu posso trazer, irmãos, minha sacola. Eu posso trazer, irmãos, meu pacote de sacrifício. Mas se não passar por Cristo, se não tiver a graça de Cristo, se não tiver o sangue de Cristo em nós, esses sacrifícios não serão aceitos. Glória a Jesus. Porque Deus aqui, Ele vai dizer que nós temos que oferecer sacrifício aqui a Deus agradáveis. E nosso sacrifício só é agradável se for por Cristo. Se passar pelo crivo de Cristo, aonde Ele é a porta de entrada. Só mediante a Jesus é que nós podemos oferecer a Deus o nosso sacrifício. Porque se fosse assim, irmãos, se fosse assim, as pessoas lá do mundo, as religiões, que não vou citar nomes aqui, as religiões consideradas cristãs, que dizem que cultuam Deus, que dizem que estão adorando a Deus, esses sacrifícios que eles oferecem também seriam aceitos. Porque estão dizendo que é para Deus, mas não passa por Cristo. E se não passa por Cristo, não é aceito, não é agradável e não vai ter louvor, não vai ser recompensado. E Pedro vai dizer que nós somos sacerdotes para oferecer a Deus sacrifícios agradáveis, ofertas agradáveis. No verso 6 a seguir, do verso 6 a 8, a gente leu aqui assim, 6 a 8. Pelo que também na Escritura, na Escritura se contém, ou está escrito, né? Eis que põe em Sião a pedra principal da esquina. Pedro começa no verso 4, falando de Jesus, que é a pedra que foi rejeitada pelos homens, pelos seres humanos, mas eleita e preciosa para Deus. Aí Pedro vai nos dizer no verso 5, que nós também somos pedras vivas nessa construção espiritual que segue Cristo, que é o principal. Aí parece que a gente se gloria, nós somos pedras. Aí Pedro vai chamar de atenção, opa, lembre uma coisa, vocês são pedras vivas, mas tem algo a mais. Jesus, nós nunca devemos esquecer que Jesus é a pedra principal. E nós não devemos nos gloriar em nada. Nós devemos seguir o exemplo de Cristo, seguir na mesma linha de Cristo, na construção que falei aqui no começo. Temos que seguir. Pelo que também na Escritura se contém. Eis que põe em Sião a pedra principal. Esse verso 6 aqui, irmãos, quem cita é Isaías 28, 16. Nesse verso de Isaías 28, 16, é o que Pedro cita aqui, essa citação que está escrito. Pois as Escrituras Sagradas dizem: escolhi uma pedra de muito valor, que agora põe em Sião como a pedra principal do alicerce. A pedra principal do alicerce. Porque aqui, irmãos, a gente analisa, voltando ainda para os grupos religiosos de Israel, a gente vai ver, irmãos, que os fariseus, os sacerdotes, eles se apoiavam em quem para se dizerem de Deus? Se apoiavam na lei de Moisés. É Moisés, tudo é Moisés. É Moisés, é Moisés. Tudo para eles era Moisés. E aí Pedro vai dizer que Jesus é a pedra principal. Se é a pedra principal, o que foi que eu falei aqui no começo? É a pedra aonde todas as demais têm que seguir a mesma linha. Eu não sou da construção, não sou pedreiro, mas a gente às vezes ajuda em alguma coisa. A gente vê, uns viram, que o pedreiro usa uma linha para seguir os blocos. E aqueles blocos seguem o quê? A linha. A partir de quem? Da primeira pedra, ou do primeiro bloco, né, que foi colocado. E aí, irmãos, Pedro vai dizer
que nós temos que seguir a pedra principal, que não é Moisés. Aleluia, Deus. A pedra principal aqui é Cristo. E nós, alinhados com Ele, nós estamos, irmãos, bem edificados. Quem nela não crê, quem crê nela não ficará desiludido. Aí nesse crê aqui, a gente faz a comparação da construção. Quem está alinhado a essa pedra não será uma construção vulnerável. Não será uma construção frágil, porque está seguindo a pedra principal, que é Cristo. É nessa comparação que Pedro usa aqui, que Cristo como uma pedra principal, que foi colocada em Sião, que é Israel, Jerusalém, uma pedra principal de alicerce. Quem crê nela não ficará desiludido. Verso 7. Essa pedra é de muito valor. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Para os que creem, irmãos, essa pedra tem valor. Essa pedra tem fundamento. O fundamento aqui fala o quê? Esse fundamento, a gente está falando garantia. Mas os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. Que são, irmãos, voltando recapitulando aqui, que são esses construtores que rejeitaram Jesus, a pedra principal? A classe religiosa de Israel. Eles rejeitaram a Jesus, que Deus colocou como a pedra principal. E aí, irmãos, aos que crêem em Cristo, que é a pedra principal, não será confundido. Ou como diz a parábola lá da construção, né? Que Jesus contou a parábola dos dois alicerces. Um construiu sobre a areia, veio o vento, a tempestade derrubou. Mas o que construiu na pedra, nas rochas, essa construção ficou firme. E aí a comparação lá, e aqui o texto, nós estamos edificados na pedra principal, que é Cristo. E aquele que crê em Jesus não é desiludido, mas tem aqueles que não creem. E agora? Porque para os que crê, tem edificação, tem firmeza. Mas para o que não crê, olha, Pedro vai dizer, irmãos, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? É como, voltando aqui para a construção. Essa construção aqui não vai parar agora não. Veja aí, voltamos aí, recapitulando. O primeiro bloco da construção é a base para toda a construção. Para essa casa aqui, para construir, teve a primeira pedra, o primeiro bloco. Aí, Pedro está dizendo aqui, que nós que cremos, seguimos essa linha, né? Dessa construção, dessa pedra que é Cristo. Mas os construtores, aqueles que não creem, que rejeitaram, ficou difícil para eles. Por que ficou difícil para eles? Porque Cristo, rejeitado pelos homens, foi colocado por Deus como uma pedra principal. E agora? Os que não creem, não vão querer seguir essa pedra. E ao rejeitar essa pedra e não seguir, a construção deles serão destruídas. Vai ser uma construção frágil. Por quê? Porque a principal pedra é Jesus. E eles rejeitaram. Aleluia. E outras partes das Escrituras Sagradas dizem, verso 8, essa é a pedra que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. O que é isso aqui, irmãos? Aí Pedro fala, Cristo foi colocado como pedra principal. Aí vem esses aqui que não creram e rejeitaram essa pedra. Essa pedra rejeitada foi escolhida por Deus para ser a principal da construção espiritual. Para chegar a Deus, para chegar ao céu, para chegar à vida eterna, tem uma pedra para ser seguida. Quem? Jesus. Aí que vai dizer que eles, alguns, né, os religiosos, rejeitaram essa pedra. E por rejeitarem essa pedra que para nós é base, é firmeza, para esses que não creem, é pedra de tropeço. O que é pedra de tropeço? Eu escrevi aqui algumas coisas para ficarmos entendidos nesse verso aqui. Veja, a pedra de tropeço fala de algo
que impede alguém progredir ou prosseguir. Por exemplo, se eu quiser passar daqui para lá, eu vou andar por aqui, esse púlpito vai ser uma pedra de tropeço, vai atrapalhar eu descer e ir avante, seguir o caminho. E aí, irmãos, nós entendemos aqui, prestem atenção, os irmãos que estão aqui, e os irmãos que estão assistindo vão assistir, prestem atenção nisso aqui. Aqueles que não creem, esses religiosos, eles procuram um meio de querer se salvar. Aí entra várias classes de religiões, né? Não vou citar nomes aqui, mas você entende. Várias religiões que se dizem cristãs, que se dizem pessoas que seguem a Cristo. E aí envolve várias religiões. E aí, irmãos, essas pessoas alguns vão usar o termo, que todo caminho leva a Deus. Eles dizem o quê? Não tem problema não. Se você faz parte do ocultismo, isso vai te levar a Deus. Se você faz parte do catolicismo, isso vai te levar a Deus. Se você faz parte do espiritismo, isso vai te levar a Deus. Aí não vai dizendo, de acordo com os seus pensamentos, a forma que vai chegar ao céu, à eternidade. Mas o que acontece aqui? Esses que se tem aqui, as religiões, rejeitaram Jesus. Rejeitam Jesus. E aí? Como vai chegar ao céu se não tem a linha, que a linha é Cristo? Através da pedra principal. Para chegar no céu, seguir Cristo. E aí os que rejeitaram, acabam tropeçando e caindo. Porque não serão salvos de acordo com os seus pensamentos. Essas religiões aqui pensam que serão salvas pelas suas atitudes. Alguns pregam boas obras, alguns pregam reencarnação, achando que por meio dessas coisas obterão vida eterna. Mas não vão obter vida eterna, porque eles não estão trilhando ou seguindo a pedra que é Cristo. E aí acabam tropeçando nas suas próprias ideologias. Aleluia. Porque o único meio de chegar a Deus, de ir para o céu, é Cristo. Aí eles querem ir para o céu do jeito dele. Aí quando chega aqui é Jesus. Mas eu não creio nele, eu não aceito ele. Aí, irmãos, acaba sendo uma pedra de tropeço. Por quê? Porque não crê. Porque para ser salvo tem que crer em Cristo. E os que não crê, barra em Cristo e pede a salvação. Porque não querem ceder, não querem dar o braço a você, não querem crer. E aí, irmãos, Jesus se torna para eles uma pedra de tropeço. Ou seja, para se chegar no céu, tem que ser por Cristo. Mas eles não querem, não aceitam. E aí, irmãos, são barrados, são impedidos, porque deixaram de crer. Entendeu aí? Deu para entender? Vamos lá. Verso 9. Rapaz, vai dar até o já. Já estou encerrando. Mas vocês, dizem que no pregador disse que está encerrando, espero que vai ter muita coisa ainda pela frente. Mas eu vou ser rápido aqui. Mas vocês, a raça, ou o povo, né, como diz lá na outra tradução, ou geração, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esses títulos, Pedro, um bom judeu, que era um israelita de nascimento, um judeu, e antes de se converter a Cristo, era um judeu praticante da lei, ele vai usar essas expressões aqui, porque a expressão povo eleito, ou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, são títulos que são mencionados a quem? Ao povo de Israel. Mas Pedro está dizendo que aqueles que creem em Cristo, que estão seguindo essa construção espiritual através de Cristo, que é a pedra principal, também, além de ser um templo espiritual, um sacerdócio santo na casa de Deus, um templo espiritual que somos nós, ele vai dizer que nós também somos a geração eleita. O povo de Israel bateu no peito e dizia: nós somos o povo eleito, nós somos a nação santa, nós somos o povo escolhido por Deus. As demais nações eram desprezadas por Israel. Mas Pedro vai dizer que aqueles
que estão em Cristo, aqueles que estão na palavra, aqueles que estão seguindo, trilhando o caminho de Cristo, seguindo a construção, a base de Cristo, também é um povo escolhido por Deus. E quem é esse povo? Quem é essa geração eleita? Quem é esse sacerdócio real? Quem é essa nação santa? Quem é esse povo adquirido? Quem é? Eu e você. Somos nós. A Israel levou esse título, mas não soube aproveitar. Israel levou esse título, mas não valorizou. Aí a igreja recebe esse título de uma geração eleita. Recebe esse título de um sacerdócio real. De uma nação santa. De um povo adquirido. Adquirido. Para quê? Para anunciar. Porque Israel foi chamado para quê? Para anunciar a palavra. Israel foi escolhido para ser, como diz lá Isaías, a testemunha de Deus na terra. Glória a Jesus. Mas Israel não exerceu plenamente, ou não aproveitou a oportunidade para exercer esse papel de missionário, de ganhador de almas para o reino de Deus. Israel não teve essa capacidade. Aí a igreja é chamada para ser esse povo que leva a palavra, que anuncia a palavra, que prega a palavra e que mostra que Cristo é a única pedra que devemos construir a nossa vida espiritual. Está entendendo aí, irmãos? E vamos concluir. Já falei disso já desde o começo, né? Vamos lá. É que aqui somos o povo escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, nós não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Antes estávamos nas trevas, mas aqui diz que ele nos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. E aí, irmãos, Pedro vai concluindo aqui essa exposição. E esses versículos que lemos aqui, Pedro vai dizer que não só Israel era escolhido, a igreja também é escolhida. Nós somos escolhidos. E isso, irmãos, nos dá alegria de estarmos na presença de Deus, porque antes não tínhamos essa oportunidade, irmãos. Antes estávamos nas trevas, condenados à perdição, mas Jesus nos chamou, Deus nos escolheu para sermos um povo seu. Ele nos chamou para sermos uma nação santa. Ele nos chamou para sermos um povo adquirido, um povo especial. Ele nos chamou para quê? Para sermos, o que mais aqui diz o texto? Ele nos chamou para sermos uma geração eleita. Nós somos eleitos de Deus. Se Deus nos elegeu, se Deus nos escolheu, nós pertencemos a Deus. Nós somos de Deus. E aí, irmãos, quando se fala que nós pertencemos a Deus, já vou encerrar, a terceira vez que eu falo isso, quando fala que nós pertencemos a Deus, antes nós não pertencíamos a Deus. Era assim ou não era? Responde aí, igreja. Nós não pertencemos a Deus. Mas agora pertencemos. Aleluia. E agora somos de Deus. E aí, irmãos, entendo uma coisa, baseado no comentário bíblico do que eu faço aqui o estudo, William Barclay. William Barclay. No comentário dele vai dizer algo interessante que eu vou passar para os irmãos. Que acerca de que somos de Deus, pertencemos a Deus. Imagine. Cadê o cenário? Não, vou pegar outra coisa aqui. A caneta. Cadê a caneta? Está aqui dentro. Vou fazer uma comparação aqui para entendermos o assunto. Vamos supor, essa caneta aqui. Essa caneta aqui. Aos olhos dos irmãos. Custa quanto? Olhando assim, se eu fosse vender, se eu fosse dizer, irmãos, eu estou vendendo essa caneta. Já está toda quebrada aqui, a ponta aqui já está pelo meio, está quase vazia.
O otimista vai dizer está quase cheio, mas o pessimista vai dizer está quase vazio. Aqui, não tem mais um bocal, está toda destruída. Se olhando para essa caneta aqui, quanto você daria? Olhando assim, 50 centavos é o valor dela. Você olha assim, olhando para ela assim, diz assim, 50 centavos vale. Mas se eu chegar e dizer assim, irmãos, essa caneta foi usada pela princesa Isabel para assinar a lei de libertação dos escravos. Custa R$1 milhão, pronto. E aí? Ou tem R$1 milhão ou não compra. Aí quem tem vai dizer, rapaz, essa caneta, olhando, parece que vale 50 centavos. Mas porque pertenceu à princesa falando e tal, que escreveu lá no texto, então eu vou pagar R$1 milhão. Então o valor da caneta não está nela em si, mas a quem ela pertence ou pertenceu. Antes, agora vemos sério, agora vamos lá. Antes nós estávamos no mundo, não valíamos nada. Não tínhamos nenhum valor. Mas Cristo, com seu sangue, nos comprou, nos resgatou. E agora alguém pode até olhar para nós, não dá nada. Alguém pode olhar para você e considerar você feio. Alguém pode te desprezar porque talvez não é bonito, não prega bonito, não canta bonito, não veste bonito, não fala bonito, não veste bonito. Aí, irmãos, despreza. Mas porque nós pertencemos a Deus, nós temos um grande valor. Aí, irmãos, para o mundo nós não valemos nada. Para o mundo o cristão é desprezado. Mas nós temos um grande valor porque pertencemos a Deus. Somos de Deus. Fomos comprados com um preço alto do sangue de Cristo. Então nós temos valor. E nós somos cheios do Espírito Santo. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Alguém pode dizer, vale 50 centavos ou menos, mas pertence a Deus, não tem preço que pague, porque o preço pagado, o preço pago foi o sangue de Cristo. Então, irmãos, pertencemos a Deus, nós temos valor. Alguém te despreza, mas você tem valor porque pertence a Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Agora sim encerramos. Aí, irmãos, a mensagem dessa noite. Jesus, a pedra principal. Sem Ele, a construção vai ser sem base, sem valor, sem estrutura. Mas seguindo Jesus, a construção será uma construção sólida. Graças a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Aos irmãos, amigos que assistem, que assistirão, que vão acompanhar depois. Deus abençoe. E tchau para vocês. Glória a Jesus. Agora vou desligar que vou encerrar aqui. Cadê? Conexão lenta, mas está aí. Vai.